Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das lições bíblicas da faixa etária de jovens, onde neste último trimestre de 2023 estaremos estudando o seguinte assunto que aparece na capa da nossa revista: a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Nós temos aqui a nossa primeira lição e tem o seguinte assunto: fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Temos como texto inicial, já que todas as nossas lições vai estar falando sobre fé, nada mais justo do que apresentar que de fato é fé. Segundo a Bíblia, conforme aparece em Hebreus 11, versículo 1, está escrito o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, entender o que é fé salvífica. Depois, vamos procurar explicar a relação entre fé e vida. E, por último, destacar a fé como dom e como fruto do Espírito Santo. Nós temos um texto base que continua a leitura do capítulo 11, a partir do versículo 3, apenas ao versículo número 6. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, que Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uma das características importantes daqueles que têm fé é a fidelidade. É impossível ser fiel sem fé. Introdução. Graças a Deus, nós louvamos ao Senhor por mais um trimestre, por mais um período de 3 meses de estudos bíblicos, através dos quais nós podemos estudar, conhecer mais a fundo e edificar as nossas vidas. Depois de estudar a respeito das cartas pastorais, estudaremos sobre a defesa da fé. Veremos questões importantes da apologética cristã na atualidade. Haja vista que não é um assunto muito tratado, em nosso meio, que é a questão da apologética, mas de extrema importância para os cristãos, principalmente para os nossos jovens, que têm um presente e um futuro pela frente que eles esperam e que eles precisam estar bem preparados para viverem na fé e fazerem defesa da fé cristã. A primeira lição será mais conceitual, pois estaremos construindo aqui um alicerce para as demais questões que estaremos estudando durante o trimestre. Mas, de início, vamos estar estudando sobre a fé salvífica. Nosso primeiro tópico traz esse assunto. No Novo Testamento, quando falamos de fé, encontramos esse termo com bastante frequência. Contudo, surge-nos uma pergunta: você sabe o que significa? Segundo o dicionário Howise, fé é a absoluta confiança que alguém ou algo
né, em alguém ou algo, melhor dizendo. Comprovação de algum fato. Entretanto, o autor da carta aos Hebreus tem a melhor definição, porque ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O substantivo pistis, né, o substantivo grego pistis, que quer dizer fé, e o verbo pisteo, significa crer, ocorrem mais de 240 vezes na Bíblia. Essas palavras têm uma grande importância no cristianismo. A igreja do primeiro século tratou da questão da fé com muito zelo, pois ela reconhecia a sua importância. A fé, para a igreja primitiva, era muito importante, porque eles entendiam que sem ela era impossível agradarmos a Deus. Então, a temática da fé também estava presente nas ações missionárias da igreja primitiva, pois os crentes anunciavam a fé em Cristo e faziam um convite ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, né, para que sejam apagados os vossos pecados, tal, como aparece em Atos 3, versos 19. Na atualidade, a mensagem da igreja deve ser um chamado à fé salvadora, porque na verdade é tudo que o ser humano precisa. É ser salvo, é ter certeza e convicção da sua salvação. Pregações que não são cristocêntricas, que não têm Cristo como centro e que não exigem fé, nem tampouco arrependimento, pregações que não falam sobre essas duas coisas tão importantes, são discursos que podem até produzir uma satisfação momentânea nas pessoas. Pode provocar aí uma alegria, né? Um momento prazeroso, porém o cristão não vive de prazer. O cristão não vive de momento bom, ele vive pela fé. Através da sua fé. É que ele tem no seu coração a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, e isto leva-o a sentir uma alegria, uma paz, mesmo estando em meio à guerra. Então, são coisas que não oferecem a alegria da salvação, né? Sentir uma alegria, um prazer momentâneo é uma coisa, sentir a alegria da salvação é outra coisa completamente diferente. Somente aqueles que creem, que se arrependem, é que sentem a alegria da salvação. Confiança no testemunho que Deus dá. Deus testemunhou da missão redentora de Jesus Cristo logo depois do batismo dele por João. A fé em Jesus Cristo é necessária para obtermos a salvação e a vida eterna. A salvação é pela graça. Entretanto, é necessário a fé salvífica, que é um dom de Deus. O Espírito Santo é o único capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nossa fé precisa estar firmada em Cristo e no seu sacrifício redentor. Quando cremos na palavra de Deus, ele envia o seu Espírito, ele nos sela com o seu Espírito Santo e nos reserva para a vida eterna, nos redimindo, nos perdoando, enfim. Crer mesmo não vendo é possível? Sim, porque aquilo que vemos não é crer. A fé é a confiança irrestrita em Deus e na sua palavra. Tomé, ao saber da ressurreição de Jesus, não acreditou. Disse que era para... Diz que para crer era preciso ver o sinal dos cravos na mão de Jesus, mas o Salvador o repreendeu dizendo: "Por que me vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram."
das formas de agradarmos a Deus é crer. Primeiro, crer nele, sem o ver. Muitas pessoas ficam pedindo prova. Deus me dá um sinal, tal. Mas o sinal já foi dado. Tudo que nós precisamos já aconteceu. Cristo morrendo na cruz por nós, sendo sepultado e ao terceiro dia ressuscitando. Então, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então, nós entramos aqui no segundo tópico, falando sobre a fé e a vida. Fé e milagres. Você crê em milagres? Qual seria o real propósito de Jesus ter operado tantos milagres que a Bíblia registra e outros mais que não foram registrados? Mas falando só do que a Bíblia contém. João afirma que os muitos sinais, milagres realizados pelo Mestre tinham como objetivo levar as pessoas a crerem que ele era o Cristo. Porque é aqui nesse ponto que o homem recebe salvação, perdão de pecados. É quando ele crê que Jesus é o Cristo. E isso de todo o coração. Os milagres não eram feitos simplesmente para que as pessoas acreditassem em Jesus e buscassem mais milagres. Mas é para que as pessoas crescem nele. O realizador, o agente do milagre. Então, João ele deixa evidente, João 20, 31, né? Que mais importante que os sinais é a mensagem da cruz. Salvação para o homem pecador. É preciso pregar o evangelho mostrando que Jesus ainda realiza milagres. Não somos contra, nem tampouco não desacreditamos dos milagres. Mas os milagres que Jesus fez e os que ele faz ainda hoje, ainda tem esse objetivo. Atrair as pessoas a acreditarem nele como o seu Salvador e Redentor pessoal. O seu maior feito em nosso favor, qual foi? O maior feito de Jesus foi e é a sua morte vicária, ou seja, a sua morte substitutiva. Jesus morre em nosso lugar. É o maior feito. É o que devia, na verdade, nos motivar a orar, a ler a Bíblia, a ser fiel, a andar no temor de Deus, a se desviar do mal, adorar o seu nome. Bem, segundo subtópico, andar com fé. O crente que experimentou o milagre do novo nascimento não está mais debaixo do jugo do pecado e não anda mais segundo aquilo que ele pode ver com seus olhos naturais. Ele anda por fé. O cristão não vive mais na prática do pecado, segundo o curso deste mundo, e também não teme mais a morte. Tudo isso por causa da fé em Jesus. Pois, para nós que cremos em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Enfrentar o desconhecido pode até causar um receio, mas não medo, não pânico. Graças a Deus, nós podemos desfrutar da mesma confiança que Paulo tinha na vida eterna. Tudo isso por causa da fé em Jesus. Se nos aventurarmos a pensar ou imaginar que temos alguma chance de salvação fora da pessoa de Jesus, nos enganamos e podemos dizer que podemos até entrar em desespero porque não temos em nós mesmos nada que garanta a nossa salvação. Mas pela fé em Jesus, nós temos esta certeza. A fé plantada pelo Senhor em nossos corações nos leva a crer que a morte e a ressurreição de Jesus são reais, ainda que não tenhamos visto. Bem-aventurados que não viram e creram. Isto não é uma fé cega, é uma fé real. Por quê, pastor? Porque existem sinais, existem maravilhas, testemunhos históricos, testemunho
da Escritura e testemunho pessoal na vida das pessoas, do poder de Jesus em transformar as suas vidas. Bem, mas vamos falar sobre a fé e a volta de Jesus. A esperança da salvação eterna, de habitar junto a Deus no céu, é resultado de uma fé genuína em Jesus e nas Sagradas Escrituras. O crente aguarda a sua completa salvação, crendo que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso mesmo. Não sabemos o dia e nem tampouco a hora da sua vinda. Mas temos fé de que ele voltará, conforme prometeu. E ele foi claro, categórico ao dizer: ninguém sabe, senão o Pai. Então, não podemos nos pôr a imaginar, a criar uma aventura, uma falsa doutrina. Jesus vem em tal tempo. Não podemos. O que devemos é permanecer na fé, obediente, para que, se viermos a dormir, na volta de Jesus, sejamos levantados para estar com Ele. E, se não, se estivermos vivos, sejamos transformados, como diz a palavra de Deus, iremos de encontro ao Senhor. Vivemos tempos em que surge uma pergunta: será que quando o Filho de Deus vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, versículo 1 ao 8, Jesus está estimulando os cristãos a orarem. Veja que quanto menos os cristãos oram, mais eles demonstram que não têm fé. Porque quem tem fé, ora, fala com Deus, porque crê que Ele ouve. Vivemos tempos trabalhosos em que muitos estão vivendo uma grande frieza espiritual e não esperam mais a vinda de Jesus. A fé está acabando. E agora, o que fazer? Absorver o máximo da palavra de Deus? Tirar da nossa vida as distrações e nos envolver com aquilo que realmente importa: Deus, Jesus, através da oração, da palavra, de uma vida dedicada a Ele. Para terminarmos a lição de hoje, vamos ao terceiro tópico: fé. Falamos sobre fé aqui, dom e fruto do Espírito Santo. Primeiro, sobre a fé e os dons de curar. A declaração de fé das Assembleias de Deus define que o dom da fé se distingue da fé salvífica e da fé como fruto do Espírito. Desta forma, temos aí 3 tipos de fé. Temos a fé salvífica, temos o dom da fé e temos a fé como fruto do Espírito, que também pode ser traduzido por fidelidade, né? E trata-se aqui de uma fé especial, usada num momento específico, a fé como fruto, né? Para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios 12, a fé como dom, né? A fé como dom. Para ser utilizada, é uma fé especial usada no momento específico. Para o crente receber os dons que estão relacionados em 1 Coríntios 12, é necessário ter fé. Sem fé, não recebemos nada da parte de Deus. Em seu ministério terreno, ao visitar algumas cidades, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Jesus não pôde realizar ali milagres, sabe por quê? Devido à incredulidade do povo. Mas ele não tinha poder? Sim, mas o povo era incrédulo. E sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Mateus 13, 58 diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Veja que quando existe a fé, não é necessário sequer que Jesus toque no enfermo. Ele é curado até mesmo com uma palavra que sair da boca do Mestre. Há uma necessidade urgente em nossos dias de avisarmos, ou melhor, de avivarmos a nossa fé, colocando-a em ação. O Cristo revelado nos Evangelhos não mudou, permanece o mesmo. Precisamos buscar a Deus em oração. Sim, precisamos, muito. Mesmo que você não tenha força, não tenha vigor, não tenha ânimo,
Busque, ore, se ajoelhe, faz alguma coisa, sinaliza para Deus. Jejue, leia a palavra de Deus, a fim de experimentarmos uma fé viva, capaz de produzir boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Mas a fé como fruto do Espírito. Falamos a fé como dom, que é dado em momentos específicos para realizar determinadas obras. Agora a fé como fruto do Espírito. O saudoso pastor Antônio Gilberto definiu de forma simples, porém profunda, a questão da fé como fruto do Espírito. Ele afirma que, diferentemente do dom da fé, a fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós. Fé e amor também caminham juntos. Sua fé em Jesus é evidenciada mediante suas ações, ou seja, frutos. Partindo do princípio de que a fé é a nossa confiança inabalável em Deus, ela pode ser comparada como o tronco de uma árvore e o amor é um dos seus frutos. Amor, fidelidade a Deus e paz são atributos de quem tem fé no Cristo ressurreto. Então a fé é algo muito importante. Fidelidade. A fé produz novidade de vida e fidelidade, pois o servo de Deus é fiel ao seu Senhor, à sua igreja, liderança e família. Tomemos como exemplo Timóteo e Tito, que, embora fossem ainda jovens, foram fiéis ao Senhor e a Paulo, e cuidando da igreja com dedicação e amor. Infelizmente, vivemos em um mundo em que as pessoas já não têm mais temor a Deus e são infiéis. Só quem já experimentou o novo nascimento pode viver de um modo fidedigno nesse mundo tenebroso. O desejo de Deus para a sua vida é que você tenha fé diante das tribulações. No mundo temos tribulações, mas podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo, mas Ele deixou bem claro que precisávamos guardar a sua palavra, instruir outras pessoas com a palavra, e Ele disse, eu estarei com vocês. Amém? Então é isso, nossa primeira lição introdutória, acabamos de transmitir aos amados, resumidamente. Próxima lição estaremos dando continuidade aos nossos estudos da palavra de Deus, estes 3 meses falando sobre fé, assunto muito importante, como precisamos de fé. Conclusão, diante das situações adversas, tendemos a esfriar na fé, mas nesses momentos precisamos nos voltar para o Senhor. Talvez você esteja enfrentando um tempo difícil, mas peça que o Senhor, Deus, nosso Pai, revigore a sua esperança em suas promessas. A fé em Deus é fundamental para que você vença o mundo. Então, busque ao Senhor, peça a Ele mais fé. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.